Olá, pessoal. Olha aí, um podcast aqui, hein? Bom, hoje um programa assim, interessante, viu? Nós vamos pegar esse Boeing aqui, voar a 10 mil metros. Olha, a perspectiva da gente passar aqui um programa que vai, assim, alertar aí as pessoas em ideias, e às vezes sabedoria, conhecimento. Então, muito bom, a gente está nos ares. E em primeira classe, claro, aqui uma aguinha, um cafezinho, para a coisa ficar bem tranquila, bem calma. E nosso convidado é o doutor Fábio Franco de Camargo, juiz de direito, uma pessoa que tem uma bagagem muito grande, estudioso, em assuntos profundos. E vocês estão se pensando, o que vai ser debatido hoje aqui? Olha bem, baseado na fala de filósofos, trazendo visão real para se viver, olha bem, viver melhor e bem. E o que a gente quer com isso? Uma reflexão de ideias desses grandes pensadores. Então aí, nosso convidado, como eu falei, o doutor Fábio de Camargo, Franco de Camargo, melhor dizendo, aqui com a gente, nós agradecemos. Esse convite foi assim, mesmo pontual, porque ele aprofunda nessas questões. Ô, Fábio, obrigado e uma satisfação tê-lo aqui. Olá, doutor João. É uma satisfação enorme poder conversar, né, sobre ideias, né? Vamos aproveitar esse momento para examinar algumas ideias de grandes pensadores, para aproveitar essas alturas do voo, né, que nós estamos, para também elevar os nossos pensamentos e tentar beber dessa fonte de pensadores de inúmeras épocas e que trouxeram ideias incríveis que podem nos orientar. Agora, o Fábio, antes da gente entrar aqui no conteúdo, o conteúdo é importante, assim, fazendo um retrospecto aí desses grandes pensadores, eles colocaram ideias que jamais serão esquecidas e parece que elas estão sempre presentes, hein, Fábio? Perfeitamente. Nós vemos ideias assim de pensadores e filósofos que antecedem a Jesus Cristo. Verdade. E ideias de mais de 2000 anos de altíssima qualidade que se aplicam exatamente na atualidade, porque talvez a natureza humana sempre foi a mesma, né? E os problemas, as questões, as dificuldades, elas sempre nortearam a vida humana. Então, pensamentos que de 2000, 2500 anos que são extremamente atuais. Verdade. E que nós podemos olhar para a nossa vida no momento e tentar compreender alguma coisa. Verdade. Então, vamos lá. Olha bem, aí eu vou fazer uma colocação aqui. Então, Fábio, afinal, existe alguma coisa que seja indiscutivelmente um bem para o homem? Como é que você colocaria isso? Olha, eu vou usar aqui a sabedoria, né, o pensamento do Epiteto. E ele diz que existe sim uma única coisa que pode ser realmente um bem indiscutível para os homens, que é exatamente a sabedoria. Sabedoria, verdade, olha aí. Ele diz o seguinte, isso ele disse, ele nasceu em 55 depois de Cristo. Sim. E morreu por volta de 135 depois de Cristo. Então essa ideia dele tem quase 2000 anos. E ele disse o seguinte, somente a sabedoria propicia a verdadeira boa fortuna, pois apenas ela transforma o que acontece aos mortais em bens. A sabedoria possibilitará ao homem desfrutar sua saúde e ser perseverante na doença, fazer bom uso tanto da beleza física quanto da feiura, não ver no status social um mérito ou um demérito próprio ou alheio, usufruir o prazer e suportar a dor quando for preciso,
A sabedoria, enfim, permitirá ao homem ser livre, viver bem e morrer bem. Quer dizer, a sabedoria, ela suplanta todas essas questões momentâneas da vida que a pessoa passa. Ela supera isso. Supera tudo. É como se tudo aquilo que acontece aos mortais, a nós, muita coisa não tem como escapar. Mas a sabedoria, né, o olhar da sabedoria para todos esses fatos pode equacionar todos os momentos da vida. E aí eu colocaria uma coisa que é da atualidade. Seria a pessoa ser mais resiliente? Sim, mais resiliente, entender aquilo que ela tem controle, o que ela não pode controlar. Verdade. Exatamente. Né? Como lidar com as coisas que ela não tem controle, né? O comportamento de terceiros em relação a si, as doenças, os episódios inesperados. Há muitas e muitas coisas que nós não temos o menor controle sobre E outras questões, a razão persistir. Sim. Se nós não podemos mudar a grande maioria das coisas fora de nós mesmos, talvez a sabedoria traga uma luz, né, ao pensamento que pode gerar uma possibilidade de uma visão diferente em relação aos fatos da vida que nós não temos nenhuma possibilidade de mudar. Mas, Fábio, se a gente trouxer isso para o nosso dia, assim, a gente vê que o mundo, não vou falar o Brasil, está um pouquinho distante desse aprofundar, desse saber. Por exemplo, um jovem que está começando aqui, e até vendo você falar, como é que ele poderia ser? Ele deveria estar se perguntando, doutor Fábio, como eu poderia trazer para dentro de mim uma sabedoria? Onde se encontra isso? Tá. E então, nessa questão, eu tomo a liberdade de citar um pensamento de Sócrates. Sócrates, olha aí. Muito bom. Sócrates, que é um filósofo ateniense que nasceu em 469 antes de Cristo. Olha aí. Antes de Cristo. Morreu em 399 antes de Cristo. Então vamos situar, talvez, a totalidade dos acontecimentos da vida. Então Sócrates dizia o seguinte: grandes mentes discutem ideias. Olha aí, verdade. Mentes medíocres discutem eventos. Sim. E mentes fracas discutem sobre pessoas. Olha bem, olha aí. Onde está a sabedoria? Certamente nas grandes ideias. Das grandes ideias. Colocou. Então, se eu quero buscar sabedoria, eu preciso ter acesso e me interessar por grandes ideias. Ideias de alta qualidade, de grandes pensadores, de grandes filósofos. Mas veja que isso é raro. Em geral, nós discutimos eventos e mais frequentemente falamos sobre a vida das pessoas, sobre pessoas, né? Falamos do comportamento de pessoas. Então eu colocaria assim, numa visão contemporânea, agora, no momento, seriam coisas fúteis que deveriam não fazer parte. Isso não contribuiria em nada para a sabedoria? Em nada para a sabedoria. Olha. Falar de pessoas é absolutamente inútil, é fruto de uma mente fraca. E, no entanto, nós nos damos ao capricho de deixar o pensamento ser consumido pelo falar de pessoas. Sim. Ou de eventos, que parece super interessante. Verdade, né? Talvez os eventos tenham lugar aqui no campo da vida, talvez até pessoas, mas eu preciso situar onde eu estou na maior parte do meu tempo. Verdade. Né? Passo eu a vida toda só falando de pessoas, ou seja, tenho uma mente fraca que tem um potencial de não só discutir eventos, mas também discutir ideias. Verdade. Isso está na nossa escolha. Verdade. Né? Eu escolho o que eu quero fazer com a minha capacidade de pensar. Sim. Né? Onde que eu quero situá-la a maior parte do meu tempo. Isso nessa visão, uma evolução, até uma evolução do ser humano até, sim, para o bem. Uma evolução que nos é possível. Vamos dizer o seguinte, todos nós temos essas três capacidades. Se a gente fosse situar o nível dos pensamentos, falar de pessoas, falar de eventos e falar de ideias, todos nós temos acesso a essa possibilidade. Sim. Quer seja pela leitura,
quer seja pelo debate, Sim. né? Mas isso é algo disponível. E nós podemos entender que existem níveis de pensamento mais elevados. Verdade. Eu posso ter uma mente fraca, não que eu tenha uma mente fraca, mas eu posso me situar num nível em que a minha mente se mostra fraca. Né? Ou posso me situar num nível melhor, que eu discuto um evento, ou posso me situar num nível ainda mais alto, que é discutir ideias. Quer dizer, pensando assim, até no rebaixamento da individualidade dele. Sim, da individualidade. Né? Talvez nós temos um potencial altíssimo aqui, poderíamos ter um interesse altíssimo por discutir ideias, mas de alguma maneira nós somos atraídos por falar, principalmente aqui, discutir sobre pessoas. Veja quanto isso atrai a nossa energia. Verdade. O quanto é interessante a fofoca, né? O falar de pessoas, falar mal, falar bem, ficar examinando a vida das pessoas. Isso toma uma energia danada, parece algo assim extremamente atraente. Dispersam no intelecto vazio. Vazio. É uma mente fraca. E, no entanto, isso assim permeia, né? Permeia as nossas vidas, permeia as relações familiares, as relações de amizade, as relações profissionais. Verdade. Toma uma energia gigantesca e, no fundo, segundo Sócrates aqui, não passa de uma mente fraca. Verdade. Olha aí, Então, Sócrates. Quanto tempo? 400 e poucos anos antes de Cristo. Ou seja, essa ideia de Sócrates tem quase 2.500 anos. 2.500 anos. Agora, o Fábio, continuando aqui, ó, grandes pensadores, e aqui ideias. Aqui a gente colocaria aqui também, assim, uma visão, assim, o mundo que nos rodeia. E tem pensadores aqui que colocam isso muito bem, como nos ensina, assim, você conviver com momentos, às vezes, difíceis, até da morte, ensina também a você viver, ter uma vida plena. Sim. Aqui nós vamos citar dois Sim. autores, são autores atuais, né, que escreveram um livro chamado A Arte de Morrer. Sim. Uma é psicóloga e outra é um padre filósofo, né, a Mary Hennezel e o Jean-Yves Leloup. Sim. E eles questionam o seguinte, que a vida não fala sobre o momento, não fala que nós vamos ter um fim, não fala da morte. Sim. Tudo leva a esconder o fato de que um dia nós vamos morrer. E o valor que substitui esse episódio é que nós precisamos ser extremamente efetivos na vida, né? Nós precisamos ter projetos, objetivos. Sim. E conquistá-los como se eles fossem ser infinitos, eternos. Verdade. Então, essa questão de que as coisas são extremamente passageiras e temporárias, porque a morte, pelo menos, põe fim a essa vida que nós conhecemos, ela fica escondida. Sim. E o mesmo livro diz o seguinte, além de não falar, né, da morte, também a vida tradicional, né, as ideias tradicionais que nos orientam, também não ensinam a viver. Porque diz o seguinte, na vida o importante é você fazer cada vez mais e ter cada vez mais coisas. Então, se você não ensina a viver, a pessoa em vida morre. Em vida morre. Ela não vive a vida dela, que é passageira. Verdade. E aí eles estão dizendo aqui nesse livro, né, principalmente a Maria Hennezel, que é uma psicóloga que tem experiência em cuidados paliativos. Olha isso. Pessoas que estão no fim da vida. Sim. Ela nota o seguinte, pessoas muitas vezes com uma boca agonizante e revoltadas, sim, amarguradas por terem passado ao lado do essencial ao longo da vida. E ela faz uma provocação aqui, o seguinte, não é preciso ser particularmente religioso para sentir que não estamos aqui nessa terra apenas para passar a produzir e a consumir. Sim. Quer dizer, só o essencial não. Você tem que caminhar. Sim. Ela diz o seguinte, se a gente levar uma vida inteira baseada exclusivamente em ter coisas e... fazer, consumir coisas. Eu não toco o essencial da vida. E no fim, quando ela está diante de pessoas que estão no estado final, essa angústia, essa mágoa de ter passado o tempo e agora não dá mais tempo, fica evidente nas palavras que as pessoas falam. Quer dizer, o essencial da vida é você saber viver, que é a arte de viver. A arte de viver.
Muito bom. Eu tenho que levar em conta que nós temos que levar em conta que nós somos passageiros, efêmeros. Efêmero. Que a vida não é só uma meta, conquistar objetivos, ter resultados em todas as ordens. Eu preciso também estar aqui no momento, estar aqui nessa vida, acompanhar, fazer parte dessa Quer dizer, vida, viver o presente. Muito ser do que ter. Os dois elementos. Os dois elementos. A vida talvez contemple esses dois aspectos, um aspecto de ter e um aspecto de ser. Ser, sim. Eu não posso viver só ao aspecto do ter e deixar o aspecto do ser de lado. Agora, ô Fábio, teve um filósofo aí, que até é brasileiro, e ele colocou uma coisa o seguinte, quando perguntaram para ele assim, quando você morrer, ele parou, falou, até um jornalista perguntou, falou, se eu morrer, porque o que você está falando, ele falou, eu tenho que construir muita coisa na vida, que o que ficou daquilo que eu construí, eu me sinto vivo. Sim, sim. Isso é pertinente, isso? Pertinente. Veja que nós vamos morrer, pelo menos em relação a essa Sim, existência, claro, em algum dado momento. Mas, enquanto isso não ocorre, eu vivo. Né? Nós vivemos, nós estamos aqui vivendo. Né? As nossas possibilidades estão plenas, né? Para tudo que eu quiser construir, edificar, compreender. Agora, o que vem depois, as tradições explicam, né? Mas efetivamente nós ainda não passamos por esse momento. Sim. Né? Existem as grandes ideias religiosas, filosóficas do que vai acontecer. Sim. E envolve também a compreensão de cada um, a crença de cada um. Cada um, sim, sim. Mas é algo que ainda vai ocorrer. Né? Para muitos, para todos que estão vivos, ainda vai ocorrer. É uma incógnita. Agora, você falou uma coisa aí que eu acho que poderia a gente até colocar aqui, a parte espiritual, mas falando assim, de uma energia cósmica. Uma energia cósmica que conspira, às vezes, sempre favorável. Agora, a gente, quer dizer, aí entra um pouquinho da espiritualidade, que atrás dessa energia cósmica teria um ser superior, uma inteligência acima da nossa superinteligência, seria Deus. E essa energia cósmica, e que o Teilhard de Chardin falou que Deus é energia, estaria conspirando nas coisas que a gente fosse criando positiva e que você colocou aí, de sabedoria na vida. Concordo plenamente. Sim. Faz todo sentido, sim. Né, a maneira como nós vivemos, Verdade. A maneira como nós vivemos, tanto que até nas tradições existe o julgamento final, o juízo final. Sim, isso. Então não dá para dizer que o estilo de vida que eu levo, né, as coisas que eu faço aqui, que elas vão ser indiferentes, irrelevantes. Não. Verdade. Eu posso construir legados positivos, né, para a minha vida espiritual, para a minha vida material, para os meus próximos. Eu acho que tem uma correspondência total a essa ideia. Bom, caminhando aqui, nós estamos nesse Boeing com o doutor Fábio Franco de Camargo, juiz de direito, que se aprofunda muito em estudos aqui. Vamos caminhar aqui as grandes ideias dos grandes filósofos pelo mundo afora. E há alguns vivos ainda, hein? Vamos lá. O Fábio, sim. Sofremos mais com mais frequências na imaginação do que na realidade. Sim. Esse é um tema muito interessante, né? Porque vamos pensar o seguinte, que isso causa um sofrimento enorme, né? Em nossas vidas, na vida de muitas pessoas. Então essa frase que o senhor leu, né? Sêneca, que disse já no ano 4 a.C., ele disse que sofremos com mais frequência na imaginação do que na realidade. E um autor moderno que chama Eckhart Tolle, que nasceu em 1948, ele é vivo, ele nasceu em Lüben, na Alemanha, ele diz o seguinte,
que complementa essa ideia, mas de uma forma ainda mais valorativa. Ele fala assim, a preocupação finge ser necessária, mas não serve a nenhum propósito. Então vejam que a preocupação, ela tem um valor e um peso em nossas vidas, a preocupação com as coisas mais variadas possíveis. Mais variadas. Eu bem me preocupo abrangente. com a minha saúde, Sim. eu me preocupo com a minha vida financeira, Sim. eu me preocupo com os meus filhos, eu me preocupo com a educação, eu me preocupo com a condição do país, eu me preocupo com um problema qualquer, não, meu carro quebrou, estou preocupado, eu me preocupo com o problema. Então a preocupação, ela tem um espaço nas nossas vidas e ela se ramifica para todos os assuntos. E essas ideias desses filósofos aqui estão dizendo que, principalmente aqui do Eckhart Tolle, que ela parece ser necessária. Né? É necessário para viver. Eu preciso dela. Aqui a ideia é a seguinte, ela finge ser necessária, mas ela não serve a nenhum propósito. Não serve propósito nenhum. Tá certo. Tá certo. Vamos entender talvez aqui a imaginação como o processo que se desenrola, né, mentalmente, mas que não caminha para nenhum fim útil. É a preocupação em si, é revolver o problema sem direção útil. Não sair daquilo, você fica na mesma coisa. Isso. E sem um fim útil, ou seja, não é que eu estou pensando na solução, em como eu vou resolver. Não. Isso seria um pensamento útil. Útil, porque você, pelo menos, delineou alguma coisa. Isso, é uma capacidade do pensar direcionar, encadear ações para que eu resolva um determinado problema. Mas nós não só não fazemos isso em geral, como nós ficamos rodando no problema sem nenhuma solução útil. Mas isso não vai dar certo, mas eu vou me dar mal, mas aquilo lá não vai ter solução. Aí eu colocaria uma coisa que a gente poderia trazer para dentro da parte emocional da psiquiatria. Porque nesse ponto, os psiquiatras até, já vai um adendo aqui, ó, nessa discussão, poderia tentar romper isso aí junto uma terapia. Porque eu acho que rompendo isso aí, ele não estaria gerando tensões, ansiedade, depressões, rodando no mesmo sentido, nas mesmas preocupações. Sim. Concorda? Concordo. Vamos pensar o seguinte, essas são duas grandes ideias. Olha. Essas duas são grandes ideias. Nós podemos tentar reconhecer isso, né, nas nossas vidas. E se eu reconhecer isso, eu preciso aprender a dar um direcionamento útil para o meu pensamento, tá certo. Aprender a dar um direcionamento útil para os problemas, que não seja uma preocupação vazia ou uma imaginação negativa que faz com que eu rode e não chegue a lugar nenhum. Às vezes eu não sei fazer isso, eu preciso de uma ajuda profissional para que eu aprenda a fazer isso. É onde eu coloquei o seguinte, que a psiquiatria, com todos os estudos, poderia penetrar nesse campo. Nesse campo. Primeiro eu preciso reconhecer, identificar essa linha imaginativa, que é uma linha imaginativa negativa, né? Ela só me traz... Vamos pensar o seguinte, se eu crio um filme de horror na minha imaginação, isso impacta a minha vida emocional. Eu vivo um filme de horror na minha vida psicológica, principalmente na minha mente, evidente que eu sinto em função daquilo que eu penso, evidente que o meu corpo se comporta, né, com tensões, com problemas das mais variadas ordens, por conta daquilo que eu imagino de negativo. Então, isso é um mal terrível, isso toma um espaço tremendo nas nossas vidas, e eu vivo um filme de horror constante. Então, eu preciso, né, já não é de quebrar hoje, isso aí. Quebrar, tentar dar um direcionamento, aprender a dar um direcionamento útil. Isso vai me trazer mais qualidade de vida. Verdade. Aonde as pessoas, até falando bem aberto, as pessoas não melhoram porque elas passam a tomar medicamentos e o medicamento só sublima, não resolve. Isso é interessantíssimo. Olha aí. Interessantíssimo. Você note que aqui na questão, né, o que realmente pode fazer uma diferença enorme é a sabedoria. Isso aí, você falou a verdade. A sabedoria não é um remédio físico. Vamos pensar o seguinte, se uma pessoa chegou no estado grave,
né? Ela afundou numa imaginação negativa tão grande, ela se mergulhou em preocupações. Tem pessoas que tiram a vida de tanta preocupação. Verdade. Se uma pessoa chegou numa situação extrema, talvez o medicamento seja uma saída. Mas demora muito para eu chegar nessa situação. Sem dúvida. Eu caio num buraco assim sem fim porque me faltam ideias de qualidade. Eu não tenho ideias de qualidade para poder digerir as coisas da vida, né? Os episódios, o carro quebrou, o filho vai viajar, Sim. um problema de saúde, uma questão financeira, um emprego, são fatos da vida. Mas eu não digiro isso bem com ideias de qualidade. Eu caio no círculo comum, que é rodar. Pode ser que eu fique doente. Verdade. E o medicamento pode ser que ele melhora, né? Temporariamente. Ele amorteça, talvez. Só. Né? Amorteça a minha capacidade de pensar. Fala, olha, você precisa de um medicamento para você ter um pouco mais de... para cessar um pouco essa atividade mental, né? Vamos enfraquecer essa atividade mental e vamos, via hormônios, tentar te fazer sentir melhorar melhor. Isso. Com endorfina, etc., que é hormônio próprio. Isso. Mas isso está longe de ser uma recomendação de uma sabedoria de vida. Verdade. Eu não precisaria cair nesse quadro. Não precisaria mesmo. Vamos pensar que muitas pessoas têm uma vida, nascem normal nas suas capacidades, né, com equilíbrio, e por conta da qualidade das ideias que carregam, passam a ter problemas psicológicos que não são congênitos. Que são problemas de má qualidade das ideias que elas carregam para interpretar. Veio com a vida. Com a vida. Tanto que a minha filha, uma vez, outro dia, me fez uma pergunta. Ô papai, alguém pode adquirir um problema psicológico sem ter esse problema psicológico de nascimento? Era uma questão que ela tinha. Olha aí. Verdade. E sim, a resposta claro, é sim. Captou alto. Se eu não tenho ideias para digerir os vários fatos da vida, sim. E nós não sabemos a natureza dos fatos, o que a vida vai nos apresentar, né? Podem ser coisas duríssimas. Eu não sei quais são os infortúnios que nós vamos passar, né? Que cada um de nós vai passar. Se eu não tiver ideias de qualidade, eu adquiro problemas psicológicos, eu caio numa desarmonia total a ponto de precisar tomar remédio. Coloca no inconsciente e não tira do inconsciente para o consciente e digerir isso. Sim. E nós temos inúmeras ideias de como lidar com os fatos. Verdade. Mas você veja que isso está no campo das ideias. Das ideias, verdade. E na grande maioria das vezes, nós estamos no máximo ali discutindo eventos. Sim, eu quero falar de um episódio que aconteceu comigo do ponto de vista de eventos. Do que aconteceu, do que não aconteceu. Eu não subo para o mundo das ideias. Verdade. Então eu vivo uma aflição enorme ali. Né? Porque os inúmeros fatos que nos ocorrem são eventos. Quando eu não estou falando de pessoas que é uma mente fraca, que a gente faz bastante, isso. Eu estou falando dos eventos. Mas ainda falar dos eventos, o carro bateu, o filho se deu mal, o emprego não deu certo, alguma coisa. Eu ainda falo de eventos. Eu não subo para o mundo das ideias. E aí eu não digiro bem. Se eu não alçar a sabedoria, eu não consigo digerir com qualidade os episódios da vida. Verdade. Olha aí, aqui Dr. Fábio Franco de Camargo, juiz de direito, aprofundando em ideia. Os grandes pensadores, olha aí, ao longo do universo, do mundo. E, olha, Fábio, ainda aqui, nesse primeiro bloco, se você descobrir aí experiências, olha, por experiência própria, que algo é um fato e contradiz o que algumas autoridades escreveu, então, você deve abandonar a autoridade e basear no seu raciocínio suas próprias descobertas. É fantástico isso. Essa é um pensamento de Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci nasceu na Itália, foi uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, e ele se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Nasceu em 15 de abril de 1452 na Itália, em Anciano. E olha o que ele disse, Leonardo da Vinci.
O senhor leu, eu vou reler aqui. Se você descobrir por experiência própria que algo é um fato e contradiz o que alguma autoridade escreveu, então você deve abandonar a autoridade e basear seu raciocínio em suas próprias descobertas. Olha aí, isso é profundo para a pessoa. Isso é extremamente profundo, né? Talvez a gente possa entender aqui o seguinte: aqui o valor de uma constatação direta em face de alguém ter dito alguma coisa. Ainda que essa pessoa tenha autoridade, né? Ele está dizendo que se você, pela sua constatação direta, pela sua experimentação direta, pela sua observação direta, constatar algo que contradiz o que uma autoridade disse, ou seja, a outra pessoa carrega autoridade sobre o assunto e ela disse algo baseado na autoridade que ela tem sobre o assunto, mas você, na sua individualidade, constata, experimenta algo diferente, você deve abandonar. Deve prevalecer o que você pensa. Não diria que é o que você pensa. Aquilo que você constatou. Você constatou. Aquilo que você descobriu de forma assim experimental. E que é real. Que é real. Aí é um confronto de uma ideia de alguém que tem autoridade em confronto com a sua experimentação direta. Poderia falar em um contraponto? Não. Não. Eu diria que é um confronto de um pensamento, né, de uma frase de alguém que tem autoridade, uma recomendação contra uma experiência direta. Vamos dar um exemplo assim bobo. A pessoa mais especialista no mundo em cheiros. Ele fala assim, olha, essa flor aqui tem um cheiro horroroso. Sim. O especialista em flor falou, nunca põe essa flor, o perfume dessa flor em nenhum ambiente, porque é o pior perfume do planeta. Aí você sente o cheiro da flor e fala, para mim é agradável. Sim. Esse cheiro para mim, esse perfume para mim é agradável. Ou seja, em face da sua individualidade, da sua experimentação, da sua descoberta, para você aquele perfume é agradável. Você deve abandonar a convicção do teórico, mesmo sendo autoridade no assunto, e falar, puxa, para mim isso aqui não é assim. Isso aí traz assim um foco sim, de uma experiência real de vida? Sim. Você tem as suas... Você não tem a teoria só, você tem a prática. Tem a prática. No confronto entre viva-se assim, assado e tal, e entre a sua experiência de vida, se você constata que aquilo é algo que parece mais justo, né, que para você faz mais sentido, você deve abandonar o argumento de autoridade. Olha aí. Muito bom. Nós estamos aqui nesse Boeing aqui a 10 mil metros, hein? Com pensamentos, ideias aí. Grandes pensadores. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Já a gente volta.